Hoje eu vou recomendar para vocês 10 livros absolutamente maravilhosos que vão fazer a diferença na tua vida neste momento que nós estamos vivendo, nesse momento aí de pandemia, tá? 5 livros vão ser para o teu engrandecimento, não só intelectual, mas espiritual também, como esse do Jordan Peterson, 12 regras para a vida. E os outros 5 livros vão ser para que você se divirta um pouco, como o Pathfinder aqui. Então eu vou mostrar essa seleção de livros para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque cada segundo dessa leitura aqui é um segundo que você ganha na sua vida e não que você perde. Vamos lá. Muito bem, preparei a mesa aqui para vocês para mostrar os livros. Coloquei algumas miniaturas, meus dados de RPG e tal, para mostrar os livros que eu acho que são interessantes para que vocês leiam durante esse momento difícil que nós estamos vivendo, tá? Aliás, aproveitem que a minha livraria ela está com até 60% de desconto nos livros, só que até acabar. Então, por exemplo, nós temos poucas unidades do Jordan Peterson, 12 regras para a vida. Acabou, aí não tem mais, meu amigo, não tem o que fazer. Então corra lá, porque esse 60% de desconto é até acabar os livros, né, que eu estou recomendando aqui e tudo mais. E tem muitas outras coisas lá na livraria também. Tem cutelaria, jogos de tabuleiro, etc. Então aproveitem lá. Vamos começar aqui as recomendações. O primeiro livro vai ser O Conservadorismo, do Roger Scruton. Quando chegaram para o Eduardo Bolsonaro, perguntaram assim, qual o autor preferido da sua vida? Ele falou, o Roger Scruton. E que livro você está lendo dele? Ai, eu não sei, é um com a capa azulzinha, mas eu não lembro o nome. Era este livro aqui, O Conservadorismo, um convite à tradição. Que na realidade Eduardo Bolsonaro, como todo mundo sabe, nunca o leu. Mas isso aqui é muito importante, principalmente numa época onde nós estamos vendo que, na verdade, muitos desses caras que se dizem conservadores não são, eles são só reacionários, são safados, loucos por dinheiro público mesmo, e é só isso, tá bom? Então eu recomendo muito a leitura deste daqui. Do Roger Scruton também nós temos A Alma do Mundo, uma experiência do sagrado contra o ataque dos ateísmos, deixa eu focar aqui, dos ateísmos contemporâneos. Esse é um livro muito importante. Seja você cristão, seja você agnóstico, seja você ateu, porque ele vai fazer realmente uma grande reflexão a respeito da civilização ocidental. Então é um livro muito importante até para você presentear as pessoas, tá bom? Então, Roger Scruton, A Alma do Mundo. Logo aqui ao lado nós temos um dos livros mais maravilhosos que você vai ler. Chama-se 12 Regras para a Vida. Um antídoto para o caos, do Jordan Peterson. Ele que é um debatedor absolutamente maravilhoso, incrível, né? Um conservador de verdade. E parece o título parece aqueles livros idiotas de autoajuda e tudo mais. Não é nada disso. São realmente regras que vão fazer com que a tua vida não só seja extremamente bem organizada, como você possa usufruir de maneira melhor o teu tempo e a tua relação entre as pessoas. Então esse é um livro que eu realmente recomendo para você, tá? Então, do Jordan Peterson, 12 regras para a vida. Esses são os nossos livros sérios aqui, tá bom? Então vamos lá, já recomendei 3 aqui, vamos para o quarto. No quarto vamos colocar 2, né? Dessa maneira. Então esses aqui são obras-primas da humanidade. Já recomendei diversas vezes. George Orwell, A Revolução dos Bichos. Se você quer entender o que está acontecendo hoje, você leia A Revolução dos Bichos, né? Hoje. Ele fez isso daqui fazendo uma sátira ao Stalin, Karl Marx e tudo mais, mas você pode usar em situações contemporâneas. Substitua o Porquinho Major aqui por Olavo de Carvalho. Coloque no lugar do Porquinho Garganta Bernardo Kister e você vai entender exatamente o que está acontecendo hoje em dia. George Orwell, 1984, né? É também o que nós estamos vivendo hoje. São 2 obras-primas da literatura mundial. Você tem que ler de qualquer maneira, tá bom? Vamos lá. A minha última sugestão de livros sérios é O Rosto de Deus, do Roger Scruton também, onde ele vai fazer uma reflexão não só das artes, mas a respeito
do sagrado na nossa civilização e como isso tem se degradado imensamente, até pelas indecências que nós vemos hoje nas televisões, nos lugares. É um livro que eu realmente recomendo que você leia. Chegou faz pouco tempo na livraria lá, né? Nós pedimos mais livros do Scruton, eles trouxeram. Esse é um livro incrível para vocês. Então, esses foram os livros sérios: O Rosto de Deus, O Conservadorismo, A Alma do Mundo, os 3 do Roger Scruton, do George Orwell, a dupla Revolução dos Bichos, 1984, e do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. Vamos para os livros divertidos agora, tá? As minhas recomendações aí. Se você não joga RPG, eu realmente recomendo você saber o que é e você começar a jogar, porque eu acho que é uma das coisas mais incríveis que você pode fazer, principalmente nesse momento agora onde as pessoas estão isoladas. Por quê? Você pode jogar isso daqui através de uma videoconferência na internet, etc. E se você nunca jogou, você provavelmente está perdendo um dos maiores jogos que já inventaram na humanidade. Eu vou dizer o porquê. Todos esses jogos de videogame que você é fascinado, então, por exemplo, The Witcher, pegue o Assassin's Creed, pegue o Zelda, pegue qualquer jogo fantástico, né, que tem uma história elaborada, um jogo de RPG dos computadores. Todos eles foram baseados em RPG de mesa, tá? Que você joga com seus amigos como se fosse um jogo de tabuleiro. Mas ele é muito mais do que isso. É um jogo que mexe com a tua percepção matemática, com a tua interpretação, com a tua literatura, né? Então vamos lá, vou falar a respeito dos livros que chegaram aqui há pouco tempo. O Pathfinder, ele é uma coisa assim realmente incrível. Para quem conhece um pouco de RPG, o RPG mais famoso de todos os tempos é o Dungeons and Dragons, tá? Quando ele chegou na sua terceira edição, em 2003, a Wizards ela abriu a licença para o jogo, deixou a licença aberta. E o Pathfinder é uma evolução do Dungeons and Dragons, né? O pessoal chama de Dungeons and Dragons 3.75. São as regras mais incríveis, mais precisas, mais interessantes que existe hoje, superando até o próprio Dungeons and Dragons em um sistema de RPG. E com o Pathfinder, você vai poder também usar todos os módulos antigos da terceira edição de Dungeons and Dragons, que são imensas, né? Então você tem aqui o livro básico, são quase 600 páginas, mas não se preocupe, meu amigo, porque é muito mais fácil de jogar do que o que aparenta. É porque o Pathfinder ele é realmente muito detalhado. Então, quando você chega aqui na seção de magias, cada uma das magias, como ela é detalhada e como é organizado, como é melhor organizado do que o próprio Dungeons and Dragons, né? E é muito preciso. Se você quer regras de combates montados, se você quer regras de combate subaquático, se você quer montar a sua classe com muita precisão e de maneira única, um clérigo, um guerreiro, um mago, etc., as regras do Pathfinder são incríveis, tá? E o livro básico é como se fosse o livro do jogador e o livro do mestre ao mesmo tempo, do Dungeons and Dragons. E você tem também o bestiário, que é incrível, é como se fosse o livro dos monstros, né? Com muitas criaturas aí. Tem um canal aqui no YouTube chamado RPG Planet, onde eles falam a respeito disso. Eu recomendo vocês assistirem lá. Vamos passar para o próximo. O que vocês estão vendo aqui do lado da mesa são os dados de RPG, tá? Eu tenho muitos repetidos, são 6 dados só, todos eles aqui repetidos. E o sistema é o D20, que é esse dado aqui, 4, que número merda. Né? Mas é bonito o dado, hein? Vamos lá, vamos para o clássico, que é o Dungeons and Dragons mesmo. Chegou na sua 5ª edição, com regras mais simplificadas, mais amistosas aos jogadores de primeira viagem. E tudo que você precisa, meu amigo, é o livro do jogador, tá? Para começar. Assim como o Pathfinder, você precisa só do livro básico, tá? O Dungeons and Dragons é o RPG mais clássico e mais bem sucedido de todos os tempos. Você tem uma porrada aí de suplementos de Dungeons and Dragons. Eu tenho um monte, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma série de suplementos de Dungeons and Dragons aqui. Mas isso aqui é só... Na realidade eu emprestei mais da metade dos meus livros, mas da 5ª edição eu tenho todos. Tá? Vamos voltar lá.
para a mesa de jogos. Vamos lá. O Dungeons and Dragons é o RPG mais clássico de todos os tempos. Então, as regras são simples, são incríveis, são fantásticas. Para quem está querendo começar agora, é algo que eu recomendo, tá bom? A minha próxima recomendação, isso aqui é para quem tem qualquer sistema, para quem joga GURPS, para quem joga Dungeons and Dragons, para quem joga o Pathfinder lá. A Bandeira do Elefante da Arara é muito interessante, porque é um RPG ambientado no Brasil de 1500, tá? Então, para você que já joga RPG, ou para você que nunca jogou antes, mas que tem interesse em entrar nesse universo que seja ambientado aí no cenário brasileiro, ou para aquele adolescente que quer aprender a respeito de história brasileira jogando, é incrível, cara. A Bandeira do Elefante e da Arara são regras bem simples, tá? Bem simplificadas no RPG. Você não precisa de dados especiais. Você joga com dado de 6 faces mesmo. Mas o livro ele é incrível. Como ele monta, como ele mistura ficção e folclore brasileiro com aquilo que aconteceu de verdade. Então, por exemplo, aqui você tem a cronologia do que de fato aconteceu entre 1500 e 1650, os fatos mais importantes do Brasil e do mundo. Os do Brasil estão em verde, os do mundo estão em vermelho, tá? Então, por exemplo, lá em 1503, Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa. O que estava acontecendo em 1504? A doação da ilha de São João. Mais tarde, Fernando de Noronha é a primeira doação de terras no Brasil feita pelos reis de Portugal. Então, além de ser um jogo muito interessante, porque é um RPG também, a Bandeira do Elefante e da Arara, você aprende bastante sobre a história do Brasil e sobre o que está acontecendo, o que aconteceu no nosso país no período de 1500 a 1600. A minha última sugestão aqui, Conan, a edição histórica. Eu já recomendei algumas vezes. Essa capa aqui é totalmente politicamente incorreta, né? Hoje em dia, você faz um negócio desse aqui, a galera da esquerda fica louca, fica doida. Mas existe na minha livraria uma seção só de HQs, só de histórias em quadrinhos, assim como tem também de jogos de tabuleiro. E eu realmente recomendo. Então você tem aqui uma coleção de livros, tanto livros sérios como livros divertidos, para você passar esse momento aí onde nós temos que nos isolar um pouco mais de maneira divertida, né? E também engrandecendo a tua vida intelectual, que é tão importante. Aqui atrás eu tenho a minha divisória do mestre e a aventura que eu estava preparando aqui, que é o Dungeon of Mad Mage Waterdeep, né? Que é um livro do Dungeons and Dragons, quinta edição. Esse aqui é um suplemento, é uma aventura já pronta. E aí as minhas anotações a respeito aí, que eu vou jogar com um grupo em um futuro próximo. Mas é isso aí, meus amigos. Bom, essas foram as minhas sugestões de livros para vocês durante esse momento difícil que nós estamos vivendo. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem a promoção, porque até os livros acabarem lá, eles estão todos com um preço ótimo. E é isso aí. Mais um dia no País do MC Gui. Mas se você estiver acompanhado de um bom livro, o seu sofrimento será um pouco menor.